Graça e paz, irmãs. Eu gostaria de contar um testemunho aqui. Vou resumir para ser breve, o áudio não ficar longo, mas é que há algum tempo atrás eu estava muito triste, e eu sabia que era algo espiritual, porque o inimigo de nossas almas, ele tenta calar nossa voz. Porque quando ele cala a nossa voz, a gente deixa de falar sobre Jesus dentro da nossa casa, a gente deixa de falar sobre Jesus, seja na faculdade, no trabalho, na escola, ou até numa fila de supermercado, né? Quando a gente vira para alguém e simplesmente fala: Jesus te ama. Naquele momento, de repente, a pessoa precisava ouvir aquilo. E o inimigo tenta calar nossa voz. E eu estava muito triste, e eu não conseguia falar para as pessoas, né, contar o que eu estava sentindo. Então, eu acabei me isolando um pouquinho. E eu tinha vergonha, às vezes até de falar, porque eu acabava me enrolando muito para conseguir explicar o que eu estava sentindo, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Tentei por algumas vezes, com algumas pessoas, falar sobre o que eu estava sentindo, porque chegou a um ponto, de eu querer tirar a minha vida, né, eu sentia vontade de morrer. Então, eu tentei conversar com algumas pessoas, mas eu me enrolava tanto e eu sentia que eu estava sendo chata também. Até isso o inimigo colocava na minha mente, que as pessoas estavam muito ocupadas para me ouvir e eu estava sendo chata, ocupando o tempo daquelas pessoas. Então eu acabei também por não querer conversar mais, com alguém sobre isso, com as pessoas. E eu só conversei com meu esposo, a única pessoa que eu tinha conversado, falado para ele que eu não estava mais sentindo, vontade de viver, eu já não tinha ânimo em nada, até em sair com minha família, que era algo era não, voltou a ser algo muito prazeroso para mim. Então era um momento que era no automático, eu saía com minha família, mas eu não tinha mais prazer naquilo. Eu pedi a Deus para que ele tirasse a minha vida, porque eu não tinha coragem de tirar. Eu sabia que eu estaria agindo de forma errada se eu mesma tirasse minha vida. Então eu pedi a Deus para ficar doente, para acontecer algo, para eu parar no hospital e ali que minha vida fosse ceifada, mas que eu não tinha coragem, porque eu não tinha mais ânimo em nada. E nisso como eu não conseguia conversar com as pessoas sobre isso, eu não conseguia chegar para alguém e pedir: "Ore por mim, porque eu estou passando por isso", então eu comecei a falar só para Deus, comecei a conversar com Deus, a orar, a chorar, me ajoelhar, clamar pelo socorro. Então foi aí que o Senhor, na época, né, há um tempinho atrás, há uns 2 anos atrás isso, ele enviou uma irmã que não me conhecia, eu também não a conhecia, né, que aliás eu conhecia só de vista. Então, essa irmã me chamou uma vez na igreja que eu congrego, né, ela é amiga da pastora da igreja que eu congrego. Então, em uma festividade da igreja, ela me chamou e falou: "Irmã, eh Deus me mostrou o seu rosto na madrugada, me mostrou seu rosto e me colocou de joelho para orar, porque naquele momento você também estava clamando por socorro. Então que Deus acordou ela para orar por mim naquele momento e para falar para mim que eu não estou sozinha, que por mais que eu pensasse que eu estava sozinha, eu não estava sozinha, porque ele estava comigo. E ele ouvia o meu choro e o meu pedido de socorro. Então, naquele momento, eu comecei a me alegrar no Senhor. Mas aí as investidas do inimigo, elas são cruéis, né? E se a gente não se apegar ao que Deus falar conosco, a gente acaba caindo na armadilha dele de novo. E foi isso que aconteceu comigo. Embora aquela irmã, Deus me usou, Deus usou aquela irmã para falar comigo que eu não estava sozinha. Ele tinha acordado ela, dado o meu rosto, mesmo ela sem me conhecer, dado o meu rosto para poder orar por mim. E ali mesmo assim, em alguns momentos eu me vi muito triste. Então, nisso Deus colocou, né, outra irmã para orar por mim. É uma irmãzinha, uma senhorinha, né, uma senhorinha da consagração, que eu sempre vou na igreja. Então, ela começou a orar por mim e falar: "Irmã,
ô minha irmã, por que você tá triste assim? E eu não demonstrava para ninguém que eu estava triste, né? Eu não falava, eu nunca sentei, eu sempre vejo essa irmã, converso com ela sobre coisas da igreja mesmo, mas eu nunca tinha falado sobre a minha vida. E ela, toda terça-feira, ela só me vê dia de terça-feira de manhã na igreja, que já é uma senhorinha mesmo, e ela não vai assim muito aos cultos. Então, ela falava, irmã, você já não tá a mesma coisa. Você está perdendo o brilho, o que é que está acontecendo? E sempre, toda terça-feira, ela me chamava para falar, até que em uma última consagração que teve antes de um recesso de final de ano, em dezembro, né? Se não me engano, foi na segunda terça-feira de dezembro, que ia ter um tempo de recesso de final de ano para voltar agora, né? Em janeiro. Então, ela me chamou de novo e falou assim, não me perguntou nada, só falou que queria orar por mim. E ali, depois da consagração, eu fui para perto dela e ali eu senti o desejo de falar para ela o que eu estava sentindo. Então eu falei, irmã, ore por mim mesmo, porque eu perdi o desejo de viver. Eu peço a Deus todo dia para me tirar desse mundo, porque eu não sinto mais vontade de viver. E aí ela orou por mim. A partir daquele momento que ela orou por mim, eu senti algo diferente. Eu senti uma leveza. E ali eu vi que Deus realmente me ouvia, ele me entendia e Deus nunca tinha me abandonado. E a partir daquele momento, como a irmã falou, né, que eu estava perdendo meu brilho, eu senti naquele momento que o brilho voltou, mas não é um brilho meu, é um brilho de Jesus, para ele me usar conforme a vontade dele. E eu entender que às vezes, né, a gente precisa desse momento só com Deus mesmo. O nosso pedido de socorro deve ser só com Deus mesmo, porque quando a gente pede, né, esse socorro só a Deus, ele envia as pessoas certas para estar orando pela gente. E é nesse grupo, né, do secreto, do Ministério Transformada também, ele colocou mulheres para orar por mim. Então, hoje, graças a Deus, eu não sinto mais a tristeza que eu estava sentindo antes. Eu voltei a falar de Jesus da forma que Jesus coloca no meu coração para falar dele, não da forma que às vezes as pessoas querem que a gente fale, mas Deus nos usa cada um conforme a vontade dele mesmo para alcançar quem ele quer que seja alcançado. E para não ficar só nas minhas palavras, irmãs, eu vou deixar também um versículo bíblico que está em Salmos 40. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Irmãs, eu não sei pelo que cada uma estão passando, assim como também muitas não sabiam pelo que eu estava passando, mas o Senhor inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Perdão, Senhor, perdão, irmãs, a minha garganta agora deu uma coceirinha. Mas, continuando, o Senhor ouviu, ele se inclinou para mim, ele levantou as pessoas certas para estar orando por mim. E eu agradeço a Deus pela vida de cada uma, né, de que orou por mim, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês do grupo secreto e também para outras irmãs que oraram por mim, que Deus acordou na madrugada para orar por mim. E hoje o Senhor tem feito diferente na minha vida. Eu tenho me colocado à disposição nele para o que ele quiser que eu faça, não o que eu quero, não o que as pessoas esperam, mas hoje eu espero realmente ser usada no Senhor para o que ele direcionar para a minha vida. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar falando sobre isso e Deus abençoe a vida de cada irmã, em nome de Jesus.